Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Peço-lhes para partilharem o programa, colocarem gosto, ouvirem até ao fim e, sobretudo, subscreverem o canal da Rádio Transforma, o que é muito importante para este projeto de liberdade, igualdade e fraternidade sem fins lucrativos. Depois de um breve interregno, devido à minha deslocação ao Brasil para a apresentação de um livro meu, aqui voltamos à Política Impura. Começamos por falar, inevitavelmente, de Portugal e do esclarecimento que houve esta semana sobre o desenrolar das relações entre a Procuradoria-Geral da República e a Presidência da República e do aparecimento daquele último parágrafo no comunicado da Procuradoria-Geral da República. Sabe-se agora que o Primeiro-Ministro perguntou à Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, se o Ministério Público tinha alguma coisa contra ele. Porque se tinha, devia comunicar ao Presidente da República. E então, Lucília Gago terá solicitado uma audiência ao Presidente da República e ter-lhe comunicado aquilo que estava a passar, não só no que toca a ministros e outras personalidades públicas, mas também no que toca ao Primeiro-Ministro. Lucília Gago diz que comunicou ao Presidente da República aquilo que estava a passar e certamente que lhe terá comunicado que era a sua intenção colocar aquele último parágrafo que motivou a demissão do Primeiro-Ministro no comunicado da Procuradoria-Geral da República. Ora, isso teria inevitavelmente que acontecer, seria esconder algo de extremamente importante ao Presidente da República. Certamente que lhe terá dito isso. Qual terá sido a atitude do Presidente da República? Terá pura e simplesmente lavado as mãos como Pilatos? Terá dito que sim, senhor, que concordava e que colocasse aquele último parágrafo? Não sabemos. Mas certamente que uma destas atitudes terá sido a atitude do Presidente da República para com a Procuradora-Geral da República. E isso é extremamente grave porque o Presidente da República devia dizer-lhe que tenha cuidado, acho que não deve pôr essa parte do comunicado porque isso irá implicar a demissão do Primeiro-Ministro e uma crise política terrível. Por outro lado, Marcelo Rebelo de Sousa é um jurista de reconhecido mérito e certamente que lhe terá dito que aquilo poderia eventualmente constituir uma violação do segredo de justiça, como já foi aventado por uma ex-procuradora-geral da República adjunta. Ora, a verdade é que essa última parte do comunicado saiu e obrigou à demissão do Primeiro-Ministro. A Procuradora-Geral da República diz que não se sente responsável por nada. E veio também o Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público dizer que se o Primeiro-Ministro se demitiu foi por ele querer e não por aquele comunicado. Isto é extremamente grave, porque parece que quer a Procuradora, quer o Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público consideram que estamos numa República das Bananas e que a indiciação de um Primeiro-Ministro pela prática de um crime não levaria inevitavelmente à demissão do Primeiro-Ministro. Nós estamos num Estado de Direito. António Costa é um jurista, é um homem responsável. E a sua atitude foi a atitude óbvia e que a Procuradora-Geral da República e o Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público
deveriam considerar como uma atitude óbvia em consequência daquele último parágrafo. E em vez de defender os seus interesses corporativos, de se colocarem à margem, acima das responsabilidades públicas que têm, porque têm responsabilidades públicas, aquele último parágrafo fez cair um primeiro-ministro, fez cair um governo, obrigou a eleições antecipadas e, portanto, eles deviam saber que, primeiro, não estamos numa República das Bananas. Segundo, que, não estando nós numa República das Bananas, que aquele parágrafo iria provocar esta tempestade política que provocou no país. Isso o ignoram, como parece que ignoram, ou pelo menos disseram que ignoravam, não sabemos se é assim, se não é. Eles são completamente irresponsáveis e não são minimamente dignos de ocupar o cargo que ocupam. Porque são um perigo para este país. Repare-se, isto sucedeu com este primeiro-ministro. Podia suceder com outro qualquer que fosse o primeiro-ministro. Se o país não fosse uma República das Bananas, aquela parte de um comunicado da Procuradoria-Geral da República deveria conduzir à admissão de qualquer primeiro-ministro numa República de direito, num Estado de direito. E isso levanta outro problema. É o problema de influências estrangeiras, nos interesses estrangeiros, nesta situação. Porque há aí uma guerra enorme pelo lítio, pelo hidrogênio verde e, inclusivamente, pelo data center. Porque, quanto ao data center, há muitos países que o queriam lá e não que fosse em Portugal. E o data center colocará Portugal na vanguarda das tecnologias mais avançadas. Relativamente ao hidrogênio verde, Portugal teria aqui também uma tecnologia avançadíssima que permitiria aumentar as nossas exportações e obter receitas enormes para este país. Relativamente ao lítio, pese embora as dúvidas que a exploração do lítio cause, a verdade é que o lítio iria trazer receitas enormes também para o país. E não só para o país, para a própria Europa, iria permitir uma independência da Europa relativamente a fornecedores extra-europeus do lítio. É estranho que esta conjugação de interesses contra Portugal e contra a Europa tenha levado a esta situação. E, finalmente, não podemos deixar de dizer que aquilo que está a suceder com o Ministério Público é uma total irresponsabilidade. O Ministério Público diz que há a avaliação dos magistrados e que, portanto, através da avaliação se conseguirá que haja algum controle sobre o trabalho dos magistrados do Ministério Público. Diz que há também os processos disciplinares, o que também poderá levar a cabo um controle por parte do órgão cimeiro de controle do Ministério Público, mas, na verdade, a responsabilidade disciplinar só se verifica desde que haja negligência grave ou dolo por parte do Ministério Público. O Ministério Público, agindo e garantindo que o fez de uma maneira que ele entende ser correta, nada lhe sucede. Isto é, não há responsabilidade funcional. E um Procurador da República pode continuar a exercer exatamente as mesmas funções que exercia antes, apesar de ter feito cair um governo sem fundamento. Ora, essa responsabilidade funcional deve ser instituída e um Procurador da República que comete um erro destes
não pode continuar a exercer elevados cargos. Já dissemos aqui, em um programa anterior, que um procurador destes deveria ir para a pequena instância, devia ser despromovido para uma pequena instância onde ele não pusesse em causa interesses sérios deste país. E, de certo modo, entendemos que a Procuradora-Geral da República devia ser demitida também pela sua completa, mas completa incapacidade para gerir este processo. Daqui passamos para a guerra da Ucrânia. A Ucrânia está agora a ser convencida pela NATO a ceder terra em troca da adesão à NATO. Ora, é exatamente aquilo que Vladimir Putin, de certo modo, pretendia. Ele pretendia uma zona tampão, de certo modo também não queria adesão à NATO, mas percebe agora que há dificuldades para o próprio Zelensky e para a própria NATO em aceitarem pura e simplesmente a perda desta guerra e, portanto, certamente que é por aí que irá ser feita a paz. A Ucrânia entrará na NATO com a complacência de Putin e o Donbass e a Crimeia passarão a fazer parte integrante da Rússia de uma maneira aceite pela Ucrânia e pela NATO. Para isto foi necessário tanto sofrimento, tantas mortes. Pois, relativamente ao conflito no Médio Oriente, não temos dúvidas em dizer que Israel está a perder esta guerra. Repare-se que Netanyahu estava a dizer que só haveria qualquer paragem no conflito desde que todos os reféns fossem libertados. Agora foram libertados 13 reféns israelitas em troca diz-se, suspeitamos que sejam muito mais, em troca de 39 palestinianos presos, 39 crianças e mulheres presos. Repare-se que Israel prende crianças, até crianças de 8 anos estão presas. Crianças com menos de 12 anos, estão muitas crianças palestinianas presas e julgadas até por um tribunal militar israelita. Repare-se, crianças e mulheres presas. E foram julgadas porque atiraram pedras a tanques. Repare-se até que ponto é que Israel é um verdadeiro Estado terrorista. Aquilo que está a fazer, matando crianças, mulheres, matando gente das Nações Unidas, matando gente da Organização Mundial de Saúde, matando médicos, destruindo hospitais, impedindo que chegue comida a Gaza, impedindo que chegue água a Gaza, impedindo que chegue eletricidade a Gaza, tudo isso é condenado pelas Nações Unidas e tudo isso constitui crimes de guerra. E Israel está a sair-se impune por tudo isto. Israel está a comportar-se como Estado terrorista, continuam as ocupações de casas e de terrenos por parte de colonos, casas de palestinianos e terras de palestinianos, e nada faz recuar Israel. É tempo de que as Nações Unidas possam agir com firmeza e declarar Israel um fora da lei internacional, e a verdade é que não o conseguirá, certamente nunca o conseguirá, mas um verdadeiro Estado terrorista. Esperamos que, pelo menos, uma condenação grave de Israel na Assembleia Geral das Nações Unidas seja aprovada e que haja qualquer medida por parte da Justiça Internacional para que Israel e os criminosos que estão no poder de Israel, que entendem
que Deus lhes deu aquela terra prometida, mas poderá o Deus deles ter-lhe dado, mas o mundo não lhes deu a terra prometida. E, tanto quanto se sabe, quem manda na terra ainda são os homens. E o Deus dos judeus não é o Deus de todo o mundo, é apenas o Deus dos judeus. E os judeus têm que se comportar como seres humanos e não como seres bafejados por Deus e superiores a toda a humanidade. Esperamos que isto seja reconhecido pelas Nações Unidas e que o fundamentalismo judaico, que no fundo faz com que Israel cometa contra os palestinianos crimes algo parecidos, não são parecidos, obviamente não são parecidos, mas algo parecidos com os crimes que o nazismo cometeu contra os judeus. A vingança não deve ser permitida na história. E é à vingança que estão a recorrer os judeus e o regime israelita. Esperamos que sejam condenados pela comunidade internacional para que isto não continue a suceder. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, repetindo o meu pedido para que subscrevam o canal da Rádio Transforma, apoiando assim este projeto de cultura e liberdade sem fins lucrativos.